Amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Tão bom ouvir os irmãos falarem acerca das impressões, que eles tiveram ali na conferência na África do Sul. De fato, foi uma conferência histórica, marcante, que nós cremos que ela, de fato, tem tudo a ver com a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Como a irmã Lúbia mencionou há pouco, em 1999, nosso irmão Dong teve uma visão que foi uma visão inspirada no Mapa Mundi, Ao olhar para o Mapa Mundi, ele conseguiu identificar ali exatamente todas as figuras que estão descritas ali no capítulo 12 do livro de Apocalipse. E naquela época, aquilo parecia para nós, algo que tinha um sentido, mas que ainda não era real para nós. Hoje a visão de Apocalipse capítulo 12 é uma realidade. Hoje é uma realidade. Aqui no capítulo 12, versículo 1 diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Então, veja, à primeira vista, nós temos aqui várias figuras, cada uma delas com significados importantes. Nós não vamos nos deter aqui nos significados de cada uma dessas figuras, porque nós precisaríamos de tempo, um tempo considerável para poder explicar cada uma delas. Mas aqui fica nítido uma coisa, que a volta do Senhor, ela está relacionada com a produção desse filho varão. E esse filho varão é um ponto importante que nós precisamos considerar. Teologicamente, alguns creem que esse filho varão compreende todos os vencedores, todos os cristãos vencedores que já dormiram no Senhor. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque ele ainda está para nascer. Tá certo? O filho varão está sendo gerado. Amém? O filho varão está sendo gerado. E os vencedores estão sendo gerados. Quando fala da produção do filho varão, do nascimento do filho varão, na verdade nós nos referimos à produção dos vencedores. E para que o evangelho do reino, para que a volta do Senhor possa de fato se tornar uma realidade, o evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra habitada. Por quê? Porque é o evangelho do reino que produz vencedores. O evangelho da graça produz salvos. As pessoas são salvas da morte eterna, são salvas da condenação. Mas o que de fato faz com que as pessoas se tornem vencedores é o evangelho do reino. E por isso nós temos pregado o evangelho do reino em toda a terra habitada. Desde o ano 2000, iniciou-se um trabalho. Essa visão de Apocalipse capítulo 12 despertou o irmão Dong a que enviasse missionários, irmãos, irmãs, para servir naquele continente. E por mais de 20 anos, todo um trabalho tem sido feito naquele lugar. Graças a Deus, de 2022 para cá, essa obra ganhou novos contornos. Ela foi turbinada, porque nós passamos a adotar ferramentas mais eficazes. Ferramentas que têm sido apontadas para nós como sendo as mais apropriadas para fazer a vontade do Senhor. Talvez alguns achem, por exemplo, que a colportagem não seja uma excelente ferramenta de pregação do Evangelho do Reino. O irmão Dídimo testificou com seus próprios olhos, e nós que estivemos lá vimos isso também. Irmãos, a colportagem sim funciona no continente africano. E o que é a colportagem, senão a distribuição, a propagação do Evangelho do Reino por meio dos livros? Quantos de nós, se não todos, fomos imensamente ajudados ao longo desses anos todos de vida da igreja, por meio dos livros da vida da igreja? É ou não é verdade? Todos os livros publicados pela editora Árvore da Vida ao longo desses anos todos, todos eles nos ajudaram a conhecer o Senhor, nos ajudaram a crescer em vida, nos ajudaram a negar a vida da alma, nos ajudaram a
entender o que de fato é o evangelho do reino. E hoje, irmãos, nós estamos levando essa palavra para os irmãos na África. E não é apenas sobre a produção do filho varão na África. A produção do filho varão na África, na verdade, é uma representação simbólica daquilo que o Senhor está produzindo em toda a terra. O Senhor está produzindo vencedores em todos os continentes. Louvado seja o Senhor. Então, essa visão de Apocalipse 12 precisa mexer conosco nesse sentido. Deus está produzindo os vencedores. E quem são os vencedores? Quem são os vencedores? Os vencedores representam a parte forte dessa mulher. Essa mulher aqui, de Apocalipse capítulo 12, que posteriormente ela ganhará asas como de águia e vai pousar no deserto durante o período da grande tribulação, para que aqui ela seja sustentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Essa mulher representa a totalidade dos filhos de Deus. Nesse mundo, irmãos, há muito crente. Há muitas pessoas que já foram salvas, que já foram regeneradas. Mas hoje, Deus está produzindo vencedores. Essa mulher está gestando vencedores. Nós não podemos nos contentar em sermos parte da mulher, dessa mulher universal. Nós precisamos anelar, fazer parte da parte forte da mulher. A parte forte da mulher é o filho varão. E quem é o filho varão? O filho varão representa a parte que luta pelos interesses de Deus. O irmão Pedro, lá na África, ele fez uma comparação que, para mim, foi muito importante, comparando Israel com essa grande mulher. E você tem, por exemplo, todo o povo judeu, mas na história do Antigo Testamento havia um grupo específico entre os judeus que eram aqueles que habitavam em Sião. Não é verdade? Os irmãos lembram disso? E quem é Sião? O que representa Sião? Sião representa aqueles que lutam pelos interesses de Deus. Aqueles que não apenas se contentam em fazer parte do povo de Deus, mas eles lutam pelo interesse de Deus. O filho varão é Sião. Quem quer fazer parte do filho varão? Né? O filho varão é o vencedor. E o filho varão é Sião. E quem é Sião? Sião é aquele que luta pelos interesses de Deus. Irmão Pedro nos ajudou mostrando onde ficava Sião. Sião era uma fortaleza onde ficavam ali os valentes de Davi. Tipo, a cidade de Jerusalém ficava num ponto alto e Sião ficava embaixo. Então, para que os inimigos pudessem adentrar a cidade, para tentar causar algum tipo de mal à população, eles deveriam necessariamente passar por Sião. E ali, os inimigos encontrariam quem? Soldados, valentes, que lutariam pelos interesses do reino. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Há cristãos em todo o mundo. Há pessoas que amam o Senhor em todo o mundo. Mas nós queremos não apenas sermos reconhecidos pelo Senhor como pessoas que o amam, que creem nele. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e Ele encontre um grupo de pessoas que luta pelos seus interesses, que se preocupa em fazer a sua vontade, que se preocupa em pregar o evangelho do reino, para que o fim possa voltar. Semana passada, o irmão Pedro leu para nós, a mensagem da semana passada, a palavra profética que foi ministrada no último domingo, foi baseada em 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 7, salvo engano. Não, 1 a 11. E o versículo 7 tem um trecho muito interessante. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, isso aqui é um fato. O fim de todas as coisas está próximo. Nós vivemos hoje um caos mundial. Um caos. Israel, região ali do Oriente Médio, muita oscilação nas relações entre os países daquela região. Vivemos um clima de guerra, um ambiente hostil para os habitantes daquela região. Guerras, rumores de guerras. Nós estamos próximos, irmãos, muito próximos do início da última semana profetizada por Daniel. Capítulo 9, nós usaríamos de muito tempo para poder detalhar essas coisas para os irmãos, mas o capítulo 9 do livro de Daniel fala de uma profecia de 70 semanas,
que foram destinadas para o povo judeu. E o próprio capítulo 9 nos ajuda a entender essa sequência lógica do tempo. E dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram, restando apenas uma. Faltam apenas uma semana, 7 dias, para que se encerre a história do povo de Israel. E todo esse movimento ali no Oriente Médio, eu entendo que é exatamente a preparação dessa última semana. Só que para que a última semana de Daniel, profetizada por Daniel, se realize, se concretize, a igreja precisa terminar a sua história. Preste atenção, se nós estamos na iminência do início da 70ª semana de Daniel, isso significa o quê, irmãos? Que nós estamos no final da história da igreja. Você percebe o que isso significa? O início da 70ª semana de Daniel representa o fim da história da era da igreja. Os irmãos compreendem isso? Irmãos, não resta pouco tempo ainda apenas para Satanás. Resta pouco tempo para nós também. O Senhor está próximo de voltar. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Nós precisamos nos preparar para esse dia. Precisamos nos preparar para esse dia glorioso. O dia do Senhor não é uma lenda. A volta do Senhor não é uma lenda. E por mais que essas coisas que estejam acontecendo ali na região do Oriente Médio e no mundo de forma geral nos impressionem e de fato atestam a proximidade do fim de todas as coisas, não são essas coisas exatamente que trará a vinda do Senhor. O ponto nefrálgico da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino. Isso é o que marca o fim. Quando o Evangelho do Reino estiver sido pregado em toda a terra habitada, então virá o fim. Ontem o irmão Pedro estava falando na conferência no Rio de Janeiro, mensagem número 1. E o título foi exatamente o título da nossa comunhão de hoje. O fim de todas as coisas está próximo. Ele falou que já apontando, o Senhor já está apontando direção para que o Evangelho do Reino comece a ser pregado de uma forma mais intensa também ali na região da Ásia, no continente asiático. Ele falou da Indonésia, Malásia, Filipinas. Irmãos, toda a terra habitada receberá o Evangelho do Reino. E quando o Evangelho do Reino for pregado por toda a terra habitada, o Senhor voltará. Isso está acontecendo. Nós temos duas opções. Nós podemos observar isso de longe e apenas contemplar, ver as coisas acontecendo e ver esse filho do varão nascer e ser arrebatado, ou nós podemos fazer parte de tudo isso. Qual vai ser a nossa escolha? Você vai observar ou você quer fazer parte? Né? No Antigo Testamento, Deus enviou seus profetas para poder alertar o povo acerca do início de um cativeiro, de uma época difícil que viria sobre eles. E Deus deu muitas oportunidades para que eles se arrependessem e mudassem de postura, enviando seus profetas que os alertavam um após o outro, dizendo: se arrependam, mudem a conduta de vocês. E eles ignoraram isso e o cativeiro veio. Não foi? Então, o Antigo Testamento, sobretudo os profetas menores, esses últimos livros do Antigo Testamento são livros proféticos. Por serem proféticos, eles apontam para fatos que acontecerão futuramente. Os irmãos concordam comigo? Amém? Então, o caráter profético desses livros finais do Antigo Testamento eles são de caráter profético e eles apontam para acontecimentos que viriam a acontecer posteriormente. E eles também fazem alusão a esses dias atuais. Amém? Eles fazem alusão a esses dias atuais. E lá no livro de Abacuque, esses dias eu lendo 2 Pedro capítulo 3, logo mais, certamente o irmão Pedro vai nos levar para esse capítulo, né? Nós ainda estamos em 1 Pedro. Eu me lembrei de algumas passagens aqui do Antigo Testamento
Uma delas é Abacuque. Olha só que interessante, irmãos. No capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro faz menção a um grupo de pessoas que não estavam nem aí para a vinda do Senhor. Até mesmo diziam, isso é lenda, isso não vai acontecer não. Alguns a julgam demorada, uns dizem, isso aí não vai acontecer não. No Antigo Testamento tinha pessoas que também não criam no dia do cativeiro. E aí aqui no capítulo 2, versículo 3 de Abacuque, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Irmãos, a visão está se cumprindo. A visão de Apocalipse 12 está se cumprindo. Só não vê quem não quer ver. Ou não vê quem não está sóbrio. Quem está ébrio. Muito envolvido com os cuidados do mundo, com a fascinação das riquezas. O mundo tem trabalhado de modo a cegar as pessoas, de modo que elas não vejam a proximidade da vinda do Senhor. E esses que não conseguem ver, infelizmente, sofrerão o mesmo que sofreram aqueles que antecederam os dias anteriores ao dilúvio. Quando, como é que está escrito lá em Mateus capítulo 24? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Não perceberam, não estavam atentos, não estavam apercebidos. Irmãos, por que é tão importante nós seguirmos de perto a palavra profética, nós acompanharmos de perto a palavra que o Senhor tem trazido para nós hoje? Porque ela está apontando para nós, cada vez mais, o quão próximo a vinda do Senhor está. O Senhor está muito próximo de voltar. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Senhor Jesus, em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó. Vamos ler todos juntos? Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Irmãos, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E o que nós precisamos fazer? Que tipo de atenção nós precisamos ter? Nós precisamos nos envolver. Precisamos nos envolver com aquilo que está trazendo o Senhor de volta. Não podemos apenas observar, precisamos nos envolver. Ontem, irmãos, nós tivemos uma experiência maravilhosa com a igreja em Brasília. Nós chegamos aqui 7h30, tinha um grupo bom de irmãos. Fizemos alguns gritos de guerra, invocamos o nome do Senhor, nos enchemos do Espírito e fizemos o que nós demoramos para fazer, né, irmão Edeu? Nós fomos simples. Não programamos nada. Não fizemos nenhum tipo de organograma, de planejamento. Simplesmente saímos. Um grupo de pessoas tomadas de um encargo de chamar outras pessoas para ver o que o Senhor tem feito no nosso meio. E nós saímos aqui, irmãos. Aqui, ó. Essas 2 quadras aqui na frente. Acho que atuamos por algo próximo de uns 20 minutos, 25 minutos. 2 pessoas vieram para a reunião. E hoje nós temos a Márcia ali. Fique de pé, Márcia, por favor. Amém! A Márcia é fruto do Vem Ver de ontem. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, Márcia. Irmãos, e nós cremos nisso, que nós vamos ser simples. E simplesmente executar o comando que o Senhor tem trazido para nós hoje. Vamos ser simples, irmãos. Vamos participar como protagonistas da volta do Senhor. Da produção desse filho varão. Ó Senhor Jesus. E aí, no livro de Joel, que Joel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Joel está para Apocalipse. Aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Veja só, onde essa trombeta seria tocada, irmãos?
Hã? Em Sião. Veja que Sião tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Irmãos, nós vamos ser parte de Sião. Senhor Jesus. Versículos 23 e 24. Alegrai-vos, pois, vamos ler juntos? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha que coisa maravilhosa. Veja, irmãos, aqueles que habitam em Sião, os filhos de Sião, são abençoados com a chuva no seu devido tempo. E essa chuva é o que? É símbolo de bênção para nós. Irmãos, Deus está nos abençoando. Deus está abençoando todos aqueles que estão em Sião. Nós precisamos transformar esse grupo de pessoas que fazem parte da igreja em Brasília em Sião. Não queremos apenas ser parte do povo de Deus. Nós queremos ser parte daquele seleto grupo que luta pelos interesses de Deus. Ó Senhor Jesus, versículos 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Veja, todas as gerações aqui serão envolvidas. Hoje nós temos adolescentes, jovens, a intendência, os irmãos de mais idade. Ontem saímos, todos tinha adolescente, tinha jovem, capitão, tinha anciãos. Irmãos, foi uma bênção. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Porque o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, vamos ser parte de Sião, desses que invocam o nome do Senhor, que dependem do Senhor para tudo. Senhor Jesus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Veja que aqui, ele faz menção ao vale de Josafá. Os irmãos se lembram do vale de Josafá? O que aconteceu no vale de Josafá? Quem lembra do vale de Josafá? Não lembram? Não? 2 Crônicas 20. O que aconteceu ali? O povo estava cercado pelos inimigos, preocupados, e o Senhor deu uma palavra para eles. Qual foi a palavra? Tomai posição. Não foi isso? Tomai posição. Fique quietinho. Eu vou pelejar por vocês. Só quero que vocês façam uma coisa. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Irmãos, é isso que o Senhor requer de nós hoje. Sião é isso. Sião é um grupo de pessoas que crê no Senhor e crê nas palavras trazidas pelos profetas do Senhor. Nós vamos ser simples. Louvado seja o Senhor. E aí aqui, no versículos 9, diz assim, 9 em diante: proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Veja, irmãos, que na proximidade da volta do Senhor, quando se fala da volta do Senhor, eu só falo sobre o despertar de um exército, o despertar de valentes. Ontem lá no Rio de Janeiro, o irmão Pedro falou que a volta do Senhor tem tudo a ver com esse despertar dos adolescentes, dos jovens. É o milagre da aurora que está acontecendo nos nossos dias. Esse exército de jovens santos que o Senhor tem levantado, como essas gotas do orvalho que caem do céu. Senhor Jesus. E o que esses jovens, esses adolescentes têm feito? Se não se apresentar para servir no exército de Deus. Irmãos, tudo isso, irmãos,
Tudo isso aí aponta para a proximidade da volta do Senhor. O Senhor está transformando a sua igreja num exército. Você diz amém para isso? Você quer fazer parte desse exército? Você quer lutar pelos interesses de Deus? Versículo 10. Forjai espadas das vossas rélias de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Olha que coisa tremenda. Irmão, nós temos que transformar. O que é o projeto Pães e Peixes? Se não transformar rélias de arado e podadeira em armas para lutar contra o inimigo. Esses livros estavam parados nas nossas estantes. Hoje eles são armas na guerra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Chegou a época, irmãos, de transformar tudo que nós temos em munição para guerrear. Imersão refinada, projeto Pães e Peixes, comportagem, CEAP, PAC. Tudo isso, irmãos, não é apenas para o nosso bem-estar. Não é apenas para ter uma vida da igreja, maravilhosa. Não, irmãos, aquele desfrute só nosso. Não, irmão, nós precisamos lutar. Precisamos transformar tudo em armas. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Irmão, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos nos apresentar ao Senhor e falar, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho força, mas eu quero participar. Eu quero fazer parte de Sião. Ó Senhor Jesus, eu quero cooperar com a produção desse filho varão. Agora, quando nós nos apresentarmos para poder nos envolver mais com aquilo que o Senhor está fazendo, com essa produção de vencedores, irmãos, vamos nos armar do pensamento de Cristo. Porque isso vai implicar em sofrer também por causa dos interesses de Deus. Nem tudo serão flores. Nem tudo serão flores. Nós vamos sofrer também, vamos passar por dificuldades, por questões que nos angustiam. Passaremos por tribulações, mas se nós estivermos armados com o pensamento de Cristo, nós vamos superar todas as dificuldades. Nenhuma delas nos fará sucumbir. Agora, como que nós vamos nos armar do pensamento de Cristo? Por meio da sua palavra. Por encher a nossa mente com a palavra de Cristo, com a palavra da verdade, nós vamos nos armar com o pensamento de Cristo. E aí, irmãos, nós vamos conseguir suportar todos os sofrimentos, todas as adversidades que são próprias de todos aqueles que se envolvem com a luta pelos interesses do reino. Então, ser parte de Sião significa lutar. Lutar vai implicar em sofrimento. E o que nós precisamos para poder passar por todo esse sofrimento, suportar esse sofrimento? Nos armar com o quê? Com o pensamento de Cristo. Os irmãos dizem amém para essa palavra? Vamos nos armar com o pensamento de Cristo? Por isso, irmãos, vamos nos encher com a palavra profética, com a palavra da verdade. Vamos fazer bom uso da imersão. Irmão Pedro sempre faz menção desse grupo de irmãos que trabalha de forma tão cuidadosa para poder preparar de forma mastigada, de forma tão doce, tão gostosa, essas palavras para poder nos suprir. Irmãos, vamos nos encher dessas palavras, para que nós sejamos enchidos da vida. E o governo de Deus em vida também se torne uma realidade nos nossos dias. Reinarão em vida não é algo para o futuro, é algo para hoje. Hoje nós podemos reinar em vida, se nós estivermos cheios da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor.